Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Que Fundo é Esse? Essa semana a gente traz aqui a Érica Souza, gestora da 20 Partners, e a gente vai falar a respeito do Vino, o fundo que pagou 1% de dividendo no mês passado. Tudo bom, Érica? Seja bem-vinda. Tudo bom, Isa? É um prazer estar de volta aqui. Muito Prazer, obrigada por é. me receber. Obrigada a você por estar aqui de novo para a gente falar do fundo, mas esse foi o fundo super polêmico, foi o fundo que eu mais recebi pedidos para fazer live quando eu abri a caixinha lá no Instagram. Então, que bom que você está aqui, a gente vai responder todas as perguntas. Se vocês quiserem ir mandando ali no chat, se a gente não responder durante o bate-papo, eu abro ali no chat para a gente responder depois. Érica, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu queria só pedir para o Deilson colocar na tela as informações do fundo. Como já é um fundo aqui que a gente já conversou, vou passar rapidinho só um overview. Tamanho de mercado, do IPO. Deixa eu ver se o Deilson consegue pôr. Isso, show. Bom, então, IPO. Opa! Quando o fundo efetivamente foi para captação para as pessoas poderem investir, foi em novembro de 2019, porque eu recebi um questionamento que começou antes, realmente começou, mas foi Family and Friends, fundo fechado, tá? É um fundo de lajes corporativas. Hoje a gente está falando de um patrimônio de 756 milhões de reais, tá? E um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,77. Só uma curiosidade aqui, dos fundos de lajes corporativas, esse fundo aqui é um dos que menos está descontado, né, Érica? Versus a patrimonial. Exato, acho que a gente conseguiu manter uma performance da cota no mercado secundário excepcional, porque a gente teve o IPO, como você falou, né? Foi em novembro de 19, então a vida do fundo foi basicamente uma vida durante a pandemia, e ainda assim a gente conseguiu ter um resultado de mais de 9%. Durante esse período, se você comparar, por exemplo, com o IFIX, nesse mesmo período, o IFIX caiu 2,7%, então a gente superou aí em 11,7 pontos percentuais o IFIX. E se você comparar com a cesta de fundos de escritório, a gente performou ainda mais, porque a cesta de escritório nesse mesmo período caiu quase 5%, né? Então, acho que a gente conseguiu realmente. A gente tinha uma estratégia já um pouco diferenciada e a gente conseguiu testar ela durante esse período e acho que o resultado foi muito positivo, né? E isso se reflete aí no fato da gente ter uma cota a mercado que está muito em linha com a cota patrimonial. Isso, a gente está falando aqui de uma diferença praticamente de 25 centavos. Vale até eu pontuar que esse fundo aqui, eu já questionei a Érica também, Deilson, pode tirar? A cota não começou a 100, tá? Normalmente os fundos É, imobiliários começam a 100, aqui começou a R$ 60, né? É o diferentão. exato. Até porque agora vários fundos caíram e a cota ficou mais perto de 60 do que. E a nossa, na verdade, ela saiu a 63, na verdade. Uhum. Perto de 63. Então, realmente confunde isso, ainda mais agora que os fundos tiveram essa queda e estão ainda mais perto. Os valores deveriam ter uma diferença maior e não reflete dessa forma, né? Exatamente, esse é um disclaimer que eu também tenho que fazer, até quem vê a Importantíssimo. chamadinha que eu fiz. É, o fundo não está descontado, o fundo está muito próximo do valor justo, por isso que o dividendo de 1% no último mês, né, que foi 58 centavos, é tão chamativo para o fundo, né? Então, já vou começar com a pergunta do milhão, Érica. Eu queria saber um pouquinho. Vocês aumentaram recentemente o guidance do fundo, né? Isso porque vocês tinham um resultado alto acumulado, dava mais ou menos R$ 1,23 por cota, né? Eu queria saber, primeiro, da onde que vem esse resultado acumulado, né? O que vocês fizeram no fundo para vocês terem tanto resultado acumulado? Eu estava no mudo. Vamos lá. O que acontece? Como você falou logo ali no início, na verdade, o fundo a gente fez o IPO dele em novembro de 19, mas ele é um fundo que existe desde de lá de trás, desde 2014. E quando esse fundo existia antes, nesse formato, como você mesmo falou, né, de Friends and Family, eram basicamente sócios e clientes aqui da 20, ele tinha um formato muito diferente. Ele era um fundo bastante alavancado, né? Ele já tinha aqui o BM336, que é o prédio onde a 20 fica, aqui no Leblon, até de onde eu estou fazendo a live hoje, mas ele foi feito num formato super alavancado. E aí, para a gente poder pagar essa alavancagem, a gente sempre ia lá e, durante a assembleia, eram poucos cotistas, né? Então a gente sempre chamava a assembleia e deliberava pela não distribuição do resultado, porque a gente poderia precisar desse resultado para pagar eventualmente a alavancagem.
Quando a gente fez o IPO, a gente desalavancou o fundo. Porém, o resultado que a gente carregou durante todos esses anos antes do IPO, ele permanece com o fundo. Então, por isso que a gente tem um resultado acumulado que já era bastante alto. Além disso, a gente teve aí alguns eventos subsequentes que foram acumulando ainda mais resultado, né? Um deles que é a venda da loja da Renner, né? Que a gente tem que distribuir 95% ao longo do semestre que a gente recebe. Mas ainda assim, a gente, durante vários períodos, a gente acabou aumentando um pouquinho ainda esse resultado acumulado. Então, a gente já nasceu com um resultado muito grande, acumulou um pouco mais, e aí agora a gente se viu numa situação com um resultado bastante alto acumulado, e aí a gente tomou a decisão de acelerar um pouco essa distribuição. Só para explicar aqui para o pessoal de casa, todo fundo imobiliário ele tem a obrigação, tá, por lei, de distribuir pelo menos 95% do resultado acumulado no semestre, tá? Então, todo semestre você precisa distribuir pelo menos 95% do resultado. O que a Erika estava comentando é que ela perguntava para os cotistas se ela podia reter esse resultado e distribuir em algum momento futuro, ou então usar para pagar a alavancagem, como eram poucos cotistas, isso era aprovado. Por isso que esse resultado acabou ficando tão grande, tá? E se num semestre eu não preciso eu consegui convencer meus cotistas a não distribuir, eu não tenho que distribuir no semestre seguinte 95% daquele resultado lá atrás, tá? Então, é só resultado, competência daquele semestre que correu, tá bom? Para ficar bem claro aqui, porque que esse resultado todo não precisa ser distribuído agora. E falando também da venda, a venda que vocês fizeram foi da loja Oscar Freire, ali da loja Renner na Oscar Freire, tá? Então, quem conhece aqui São Paulo sabe qual é a loja que eu tô falando. Vocês fizeram resultado ali, vocês ganharam, foi 38% de TIR, né? Mais ou menos, em um ano. E o pagamento foi feito, só para vocês entenderem aqui, o semestral foi feito em janeiro e em julho. Então, a gente tem um resultado que foi já distribuído no primeiro semestre do ano e um resultado ainda a ser distribuído nesse semestre, né? Érica, falei alguma coisa errada? Não, perfeito, tá certíssimo. A gente gerou aí um resultado de aproximadamente 20 milhões de reais de lucro imobiliário referente a essa operação, que, como a gente recebeu em duas parcelas, uma em janeiro e uma em julho, a gente veio distribuindo ao longo desse período, a gente vai continuar distribuindo até o final do ano. Exato, e isso acaba deixando o dividendo um pouco mais gordo nesses meses, né? E aí vem a minha próxima pergunta, né? A última parcela foi paga em julho desse ano, vocês vão ter que distribuir tudo até dezembro, né? E a gente está recebendo muito questionamento se os dividendos vão voltar ali para o patamar de 0,35 centavos por cota. Por que 0,35 centavos? Porque esses 35 centavos, ele é o resultado recorrente que o fundo ganha de aluguel, tá? Então, o aluguel mais receita financeira do caixa, menos todas as despesas do fundo, dá esse 0,35 de resultado para os cotistas. Queria saber qual que é a perspectiva de vocês de distribuição de dividendos, se vocês têm alguma, para o ano que vem. Então, é perfeito. A gente sempre coloca no nosso relatório não só o quanto a gente está distribuindo, né, mas também a gente sempre dá um destaque grande para o quanto a gente efetivamente gerou naquele mês, né? Então, num mês padrão, digamos assim, entre aspas, se você olhar que não teve o efeito, por exemplo, da venda da Renner, que a gente recebeu já em julho, você vai conseguir ver o resultado sem esse impacto do que a gente chama de um efeito não recorrente, né? O nosso resultado do último mês foi exatamente esse 35 centavos, que seria aí um dividend yield na casa de mais ou menos 7%, né? É mais ou menos a base que a gente imagina para o resultado recorrente, consequentemente para o ano que vem, se a gente mantiver tudo mais estável, ressaltando que, na verdade, sempre tem alguns impactos que vão vir para frente, né? A gente tem um percentual considerável da nossa receita que ela vira inflação no último trimestre do ano. Então, a gente começa agora, nesse último trimestre, a discutir repasse de inflação novamente com os nossos locatários. Então, a gente pode ter um impacto positivo desse repasse de inflação, né, nesse 0,35, porque a gente tem uma parcela desse resultado que gira inflação agora nos últimos meses do ano. Por outro lado, a gente vai ter aí
a gente teve a notícia aí da rescisão da Camicado, mas que a gente tem um prazo efetivamente grande aí para 17 meses para alocar. E aí a gente pode ter também um efeito positivo, que é se a gente conseguir locar acima do preço, acho que a gente pode depois até entrar mais em detalhe nesse assunto, a gente pode ter um upside. Então, tem uma série de fatores que podem alterar esse 0,35, mas é importante ressaltar que, de fato, o resultado que a gente gerou esse mês, que foi um yield de quase 11%, ele realmente é um yield em função desse resultado, tanto o resultado acumulado que a gente trouxe lá de trás, quanto também da venda da Renner, que foi um resultado não recorrente referente a esse semestre, como você falou, né? Aproveitando que você trouxe o gancho aí da Camicado, só para introduzir o pessoal aqui, o que aconteceu com a Camicado, né? A Camicado, ela falou que ia alugar ali o Cardial Corporate em Pinheiros, né? E antes dela fazer toda a arrumação, né? Toda a reforma que uma empresa faz para poder alugar o ativo efetivamente, colocar móveis, o imóvel vem bem pelado, assim, então tem que colocar isolamento, tem que colocar todo o acabamento. Antes de fazer isso, eles acabaram anunciando que não iam seguir com a locação do ativo, né? E optaram por rescindir. Aí eu queria saber, antes de falar um pouquinho da multa e como funcionou, eu queria saber como que o contrato que vocês fecharam com ele protege vocês dessa mudança aí no meio do caminho, porque eles não ficaram nem 2 meses no ativo e decidiram sair, né? O que vocês fizeram ali no contrato? Como funciona o contrato padrão para vocês não ficarem aí sendo pegos de, digamos, calça curta no meio desse momento um pouco difícil de mercado? Então, vamos lá. Primeiro ponto, assim, a gente comprou o prédio do Cardial já com um contrato de locação, tá? A gente comprou, relembrando aqui um pouquinho o nosso histórico com esse prédio. A gente comprou o Cardial, ele estava na fase final de obra, para conseguir ali o habite do prédio, então ele é um prédio 0 quilômetros, digamos assim, e ele já estava com um contrato de locação já feito por quem nos vendeu o prédio, feito para a Camicado. Normalmente, quando você tem um locatário que vai entrar e ocupar um espaço, principalmente nesse mercado que a gente está vivendo, é muito comum você ter valores de allowance, né? Que você efetivamente cash allowance, né? Eu efetivamente dar dinheiro para que aquele locatário use esse dinheiro em melhorias, né? Em fazer o que a gente chama de fit out, né? Que é ele fazer o escritório, o recheio do escritório no formato do que ele precisa. Ou carências, períodos de carência, enfim. Esse tipo de concessão, ele é muito padrão e ele sempre vem com uma contrapartida de uma multa mais pesada, de um período no qual ele tem que dar um aviso prévio mais alto. Isso sempre tem que estar sendo ponderado no contrato. Nesse contrato que nós compramos, digamos assim, porque a gente comprou o prédio com o contrato, né? Não teve investimento de cash allowance, ou seja, de fato, a Camicado teria que fazer esse aporte, e, em contrapartida, né, o que teve foi uma carência de alguns meses, que, na verdade, quando a gente comprou, já estava no final, e uma multa mais pesada do que uma multa normal, né? Porque a multa padrão seria uma multa de 3 aluguéis proporcionais, né? E aqui a gente tem uma multa de 15 meses de aluguel, e além dos 15 meses de aluguel, a gente tem um período de 60 dias de aviso prévio. Então, no total, do momento que eles avisam para a gente, olha, quero sair, eu tenho 17 meses para recolocar esse ativo no mercado sem que isso gere um impacto financeiro para o fundo, né? Então, esse é o prazo que a gente tem a partir de agora, 17 meses. E um ponto que é sempre muito importante quando a gente entra num contrato como esse, né? Olhei o prédio, olhei o contrato que já existe, né? Não posso mexer no contrato. O que é uma premissa fundamental para a gente avaliar esse ponto? Esse valor de locação, ele está aderente com o mercado? Ou ele está descontado, ou ele está acima? Porque uma coisa imagina que eu tenho um prédio locado para Camicado, como era o nosso caso, que está 15% abaixo do preço de mercado, que é exatamente o nosso caso aqui. O meu conforto em tomar esse risco é muito maior do que se eu olhasse para um contrato e, não, mas a Camicado está pagando 20% acima de mercado. Então, se ele sai, como é que eu vou repor nesse valor? Difícil, né? No nosso caso aqui, eu acho que não só eu tenho muito conforto em relação ao prédio, mas principalmente em relação ao valor pelo qual
a gente assumiu quando a gente entrou, né? No fundo, a gente pagou um cap em cima de um valor de locação, que é um valor muito defendido. É um valor que está hoje 15% abaixo da média de mercado. É um mercado que é uma região ali em Pinheiros que ainda tem uma demanda muito boa, é um produto muito diferenciado. Então, o que eu, na verdade, a gente acredita mais até em 17 meses, eu acho que eu tenho uma chance de upside maior do que de downside, que é eu tenho uma chance de locar acima do que eu estava locando para Camicado e antes desse prazo, né? Qualquer locação que eu faça no mesmo preço que eu tinha para Camicado, antes desses 17 meses, significa que eu gerei mais receita para o fundo do que se a Camicado tivesse continuado. Ou, se eu locar no final do 17º mês, mas acima do preço, eu também gerei um resultado positivo. Então, eu acho que a combinação desses dois fatores, elas são muito importantes de serem analisadas juntas. Quanto tempo eu tenho para recolocar esse ativo no mercado e qual é o preço que eu tenho que buscar para repor essa minha receita. E nesse caso aqui, eu tenho 17 meses de gordura e eu tenho um valor de locação que eu tenho uma certa folga porque eu estou 15% abaixo de mercado. Então, a minha flexibilidade em negociação aqui ela é muito maior, esse é um ponto. E eu tenho muitas alavancas aqui, né? Eu posso achar um locatário, olha, que vai me pagar um pouco mais do que a Camicado, mas que eu consigo dar uns meses de carência, porque afinal eu tenho 17 meses de receita na frente. Tem muitas alavancas diferentes aqui, então isso dá muito conforto. Então, quando a gente olha o contrato, é óbvio que a gente olha as cláusulas, etc., mas a gente sempre olha para essa aderência do produto ao mercado e ao preço de locação ao mercado, né? Isso, até fazendo uma curiosidade aqui, que hoje eu estava falando lá com o Augusto da Credit Suisse, e a gente estava acabou comentando sobre o case do Walmart, que é o HGLG, comprou o ativo, né? Foi um ativo ali que não era tão óbvio, eles pagaram R$ 3.000 o metro quadrado, só que o Walmart, para quem lembra, pagou uma super multa porque decidiu sair do ativo. E a multa foi de 1,8, eu até anotei aqui, que está na mesma folha que eu anotei as coisas de hoje, porque eu acabei de falar com ele. O Walmart pagou R$ 1,8 mil por metro quadrado de multa. Então, no final, eles acabaram comprando o ativo por R$ 1,2 mil, só R$ 1.200, né, o metro quadrado, e um galpão logístico bem localizado. Então, gente, às vezes, quando o gestor vai comprar o ativo, eles analisam essa cláusula de multa, porque às vezes faz sentido você pagar um pouco mais caro no metro quadrado, porque essa multa acaba batendo do valor que você pagou, né? Ela acaba voltando de uma forma ou de outra ali para o bolso do fundo. E aproveitando aqui, eu queria saber, Érica, como que é feito o pagamento dessa multa, né? Eles têm que pagar mês a mês, eles têm que pagar tudo de uma vez, se vocês locarem, eles pagam tudo. Como ficou acordado esse pagamento? Então, a multa ela é paga no momento da rescisão. Então, cumpridos os 2 meses de aviso prévio deles, eles para entregar o imóvel, eles têm que pagar a multa e a gente vai cobrar ela à vista, digamos assim. Normalmente, é muito comum a gente ver em fundo imobiliário o recebimento parcelado dessa multa para justamente você poder não ter um impacto né, de ter que distribuir tudo dentro daquele semestre e poder, né, distribuir isso ao longo. No nosso caso, como a gente já tem um resultado acumulado que eu não sou obrigada a distribuir nesse semestre, que é o que a gente vinha falando, né? O fundo ele já vem com um resultado lá de mais de 1,20 que a gente carrega lá de trás. Eu poderia estender ele de qualquer forma. Eu prefiro receber o dinheiro à vista, rentabilizar esse dinheiro no meu caixa, e se eu locar antes, é multa, isso não é um acordo, isso não é renda garantida, é multa. Eu recebi esse dinheiro está no caixa. Como a gente tem esse resultado acumulado, a gente pode usar esse resultado para ir distribuindo e manter uma certa estabilidade para o ano que vem, mas o dinheiro já está no caixa, ele já está rendendo no meu caixa, eu não tenho risco de crédito, e se eu locar antes, se eu locar acima do preço, a diferença, o net positivo, ele é resultado do fundo, como tem que ser. Perfeito. Vou fazer aqui mais uma pergunta antes de eu abrir a última, abrir aqui para pergunta
do pessoal, é uma pergunta bônus, mas é um ativo que eu gosto muito aí, eu sei que é dos preferidos de vocês dentro do portfólio, que é o LEB 1404, não sei como vocês chamam ele, eu chamei ele assim, não sei se é 1404, mas o LEB. Ele está entre os preferidos. Qual que é o racional por trás da expansão, né? Vocês tinham 20% do ativo, acabaram de expandir faz alguns meses para 38% de participação nesse ativo. O que esse ativo tem? Qual que é o case dele que vocês gostam tanto? Acho que esse é um case super legal. Só não sei se eu diria que ele é o nosso favorito, porque aqui é igual filho. Não posso dizer que nenhum é o preferido, né? Amo os 9 ativos igualmente, são todos muito bons. Mas o Lab, ele é um caso muito legal, de fato, porque ele é um ativo que eu acho que ele representa muito bem o que a gente acredita em termos de qualidade do produto, do que a gente chama de boutique office, né? Então, ele é um projeto de arquitetura do Isaiah Weinfeld super bacana, e ele é uma certa referência, assim, né? As pessoas, é muito legal ver que a demanda para esse tipo de prédio, ela não é assim, eu quero um escritório na Vila Madalena, eu quero um escritório no Lab, porque é um projeto que chama atenção, né? E a gente, quando comprou a participação no Lab, a gente foi o único que a gente comprou com participação minoritária, né? Porque uma outra característica de estratégia do Vino é buscar participações de controle. Isso fez muita diferença para a gente. Primeiro, a gente enxerga um valor de longo prazo muito grande, né? Para a gente manter a qualidade do ativo, para a gente manter o controle das negociações de locação, de venda. Mas a gente abriu uma exceção, digamos assim, porque esse é um ativo que a gente realmente tinha muita vontade de ter. E a gente lá atrás, logo no IPO do Vino, a gente comprou o que era o equivalente ali a 20%, e a gente já tinha, desde então, a vontade de aumentar a participação. Como ele é pulverizado, tem que ser meio que aos pouquinhos mesmo, e a gente não estava, naquele momento, ainda conseguindo chegar em preço para comprar 100% do prédio, digamos assim. E aí, no meio do caminho, a gente teve, durante a pandemia, o Lab foi foi a única vacância que a gente tinha tido até então no fundo, né? Foi o Lab que estava sendo ocupado na época pela EBAC, que é uma escola de artes, e durante a pandemia a gente resolveu não conceder tantos descontos e retomar a área e colocar o prédio de volta para locação. E aí, nesse momento, obviamente, comprar ele com vacância não fazia tanto sentido, mas a gente já estava em conversas com proprietários de outros andares, mostrando a nossa intenção de, em algum momento, aumentar a nossa participação. Então, a gente já estava trabalhando em conjunto, olha, vamos juntos buscar uma locação para a minha área e para a área de vocês, que eram as que estavam vagas. Quando a gente conseguir essa ocupação, a gente tem total interesse em fazer a aquisição de vocês. Então, as duas coisas caminharam juntas e a gente conseguiu fechar concomitante a locação e a aquisição adicional, passando aí a ter 40%. E eu acho que é um case que mostra muito sobre o que é a qualidade dos ativos, né? Mesmo quando você encara uma pandemia, a gente encarou ali uma vacância, a gente conseguiu locar, mantendo, lá no caso, a gente manteve o valor de locação, o mesmo valor de locação que a gente tinha pré-pandemia, a gente conseguiu recolocar esse ativo no mercado com o mesmo valor de locação. Então, acho que é um case que mostra que mesmo em tempos, né, que poucas empresas estão tomando decisões de tomarem novos espaços, ativos como esse têm sempre demanda, né? Então, isso deu um certo conforto para a gente, tanto na hora de decidir, olha, não vou conceder mais desconto aqui para a EBAC, prefiro ficar com a vacância do que diminuir, porque no fundo a decisão que a gente tinha ali era, tem um valor de locação, para manter a EBAC eu teria que reduzir esse valor de locação, a gente preferiu encarar essa vacância e a gente conseguiu um locatário que paga o mesmo valor que a EBAC estava pagando lá atrás. Então, e a gente conseguiu um locatário que, na verdade, ocupava não só a nossa área, mas também essa que a gente fez a aquisição recentemente. E eu acho que a gente tem total interesse em continuar fazendo aquisições e aumentar a nossa participação lá, obviamente que no devido preço, nas devidas condições, tem que ter sempre paciência para a gente chegar lá. Aproveitando, Érica, conta pra gente um pouquinho o que é esse conceito de boutique office, que eu falo bastante, mas eu acho que nem todo mundo entende o que é um conceito um pouco novo, um pouco visionário. Conta pra gente o que é isso na prática.
Então, quando a gente começou a tese do Vino, a gente tinha já uma visão de que a gente queria estar em ativos diferenciados, né? E o que são, quais são os diferenciais que a gente estava buscando, né? A gente estava buscando prédios que sejam icônicos, sabe? Prédios que sejam, entre aspas, irreplicáveis, que tenham uma identidade, que não seja aquela torre espelhada de vidro, que é um ótimo investimento também, tá, gente? Mas a gente buscou na nossa estratégia focar em ativos que fossem diferenciados, que as pessoas queiram estar naquele ativo especificamente, que as empresas queiram estar associadas à imagem daquele prédio. E esses prédios, uma outra característica deles são prédios mais baixos normalmente. Então a gente focou aí em prédios entre 5 e 15 mil metros quadrados, que trouxeram para a gente a possibilidade da gente manter um portfólio diversificado, né, até então, mas que a gente mantinha a participação de controle, né, que, como eu mencionei agora há pouco, é um fator que a gente considera muito importante. Então, esses prédios acabam gerando um terceiro desdobramento dessa característica, que é a quantidade de áreas abertas. Normalmente são prédios que têm mais terraços, porque são prédios, né, que tem muito, a gente tem muito prédio com pé direito duplo, que eu acho que é uma característica super bacana que a gente tem, muito prédio com área externa super valorizada, né? O BM336 a gente tem 2 áreas externas com um paredão verde de 25 metros de cada lado, é um negócio assim, você não encontra em um outro prédio qualquer, numa torre comercial qualquer, corporativa, né? Você vai para o Lab, a quantidade de área ali de terraço que você tem, você vê que é claramente hoje um diferencial para quem está buscando ocupação, né? O nosso novo locatário, que é uma empresa aí de marketing e comunicação, já apresentou para a gente o projeto de ocupação deles, e o que eles estão fazendo ali no terraço é muito bacana, assim, eles estão criando vários espaços de reunião nos terraços, assim, de convivência, e tirando um super partido dessas áreas. Então, esse tipo de prédio, a gente já enxergava valor nele antes, eu acho que hoje eu não preciso nem convencer muito, todo mundo já sabe de bate-pronto o valor que isso tem, né? Tanto da forma de convivência, de uso desse espaço, né? De como os colaboradores de cada uma dessas empresas vai trabalhar ali dentro, como até essa questão toda, né, dos espaços abertos, de Covid, etc., mas principalmente de você ter um espaço que seja atrativo, porque hoje as pessoas não vão para o trabalho porque elas precisam estar ali para executar o que elas estão executando. Elas vão ali para ter uma experiência de troca com quem está ali, elas querem estar num espaço que seja agradável para trocar ideias, para passar cultura. Então, eu acho que esses prédios têm esse diferencial. Não dá para você comparar esse prédio que tem um terraço maravilhoso, com uma vista, com uma torre corporativa que você está ali trancado. É um produto diferente. E a gente sempre enxergou esse valor, mas eu acho que hoje ele é mais nítido, assim. É um pouco isso. E até uma curiosidade aqui, a maioria dos retrofits, né, os gestores que estão fazendo retrofits nesses prédios mais antigos é justamente para expandir a área de convivência, para colocar aquelas lojinhas lá embaixo, fazer fachada ativa, né, colocar um jardim, uma área verde ali, e isso está sendo muito valorizado pelos inquilinos, né, e eu acho que vocês são um dos grandes pioneiros nessa ideia de buscar ativos dessa forma, né? Então, isso eu acho super interessante do fundo de vocês, por isso que eu gosto. Então, não é segredo nenhum. Não, total. A gente, inclusive, a gente está, né? Por exemplo, no ADOC, que é um prédio que a gente está fazendo um retrofit também, né? Ele já é ocupado lá pelo grupo da Vitacom, e é exatamente isso, né? Trazer a fachada ativa, explorar cada vez mais os espaços que você tem aberto de terraços, etc. E eu acho que está todo mundo realmente caminhando nessa direção, porque é uma demanda, né, do mercado, assim, é uma demanda do usuário final, então você tem que se adaptar de alguma forma, né? Exato. Érica, nosso tempo está acabando, eu vou abrir aqui para as perguntas. Muita gente elogiando o fundo, falando que o fundo é muito resiliente, elogiando a gestão. E tem uma pergunta aqui do Portinari, que ele quer saber qual que é a taxa de ocupação e a inadimplência do fundo hoje. Até complementando aqui com o Rodrigo, que a Camicado, ele só complementou aqui que a Camicado representa 4% das receitas atuais, né? Para a gente poder falar aí a taxa de ocupação com e sem a Camicado, né? Se tiver esses números de cabeça aí para passar para a gente. Não, tenho sim, vamos lá.
Hoje a nossa taxa de ocupação é de 99%. Quando a gente efetivamente tiver a saída da Camicado, né, essa taxa vai cair para 93,5%. Então a gente vai manter uma taxa de ocupação ainda bastante alta. E a outra pergunta foi na inadimplência, né? Então, e aí eu estou até usando essa taxa de ocupação aqui, só para fazer um parênteses, eu estou usando por área, né? Eu estou usando o percentual da área. Se você for olhar em percentual da receita, o impacto é um pouco menor, porque na média o aluguel da Camicado ele é menor que o da média do nosso portfólio, o que significa que o impacto financeiro é um pouco menor do que 5%, que é o impacto em termos de área, que é exatamente o que ele mencionou, é um impacto de perto de 4%. E em relação à inadimplência, a gente só teve inadimplência em abril e maio de 2020. Então, a gente está aí enfim, muitos e muitos meses sem nenhuma inadimplência. A gente conseguiu navegar aí por toda a pandemia super bem, né? Acho que ali era realmente o auge da pandemia. A gente conseguiu resolver muito rápido também. A gente resolveu em menos de 2 meses os problemas que surgiram. E hoje a gente tem um fundo que a gente tem recebido aí 100% do faturamento mensal do fundo há mais de 12 meses, né? Já quase um ano e meio que a gente vem recebendo full sem maiores problemas, né? Acho que isso é super importante e eu acho que fala muito, todo mundo pergunta muito isso, mas como é que vocês conseguiram isso? Eu acho que a questão do nosso aluguel por metro quadrado ser um aluguel abaixo da média de mercado, isso ajuda muito, porque o locatário ele não tem muitas outras opções, digamos assim, né? Vou sair daqui. Ele está realmente fazendo um negócio que é bom para ele, porque o valor está defendido em relação ao mercado. E, obviamente, eu acho que tem aí uma questão da gente ter locatários de primeira linha, da gente ter contratos que estão fazendo sentido em termos de preço e produto. Porque às vezes você compra um cap na compra, é maravilhoso, mas aí se o aluguel está muito distante do aluguel de mercado, em algum momento isso vai cobrar um preço, e é em momentos como esse que o preço vem, digamos assim, né? A conta vem. Então eu acho que a gente se beneficiou de ter um portfólio realmente muito aderente, um preço de locação muito aderente, e isso evitou muito que a gente tivesse inadimplência. Outra coisa foi a participação de controle. A participação de controle ajudou muito a gente a reduzir custo condominial e dar um certo alívio na conta do locatário sem necessariamente ter que mexer no aluguel. Acho que isso também ajudou bastante. Perfeito. Deixa eu ver. Show, me convenceram, o Thiago falou. Que bom, Thiago. Se você quiser saber mais, também tem o Deilson colocou aqui em cima, minha carteira é recomendada, para você ver um pouquinho por que eu recomendo a tese, se você tiver mais dúvidas. Bom, no mais é isso, eu consegui terminar dentro de meia hora, que eu prometi para o pessoal que eu ia fazer dentro de meia hora para dar para todo mundo assistir, porque esse fundo eu recebo muita pergunta, e eu acho que a gente conseguiu já abordar os principais temas. Para quem não sabe, a gente já fez um bate-papo explorando um pouco mais a fundo cada um dos ativos. Faz o que, Érica? Uns 6 meses já? Agora, para mim, tudo está dentro de um ano dentro da pandemia, então estou péssima de tempo, mas eu estaria por aí. Para mim também. O tempo é medido antes da pandemia e durante a pandemia. E o que Durante aconteceu aí no meio. Não sei mais quanto tempo passou. Érica, queria agradecer muito a sua presença aqui. Você sabe que eu gosto muito do fundo, eu acho que não é segredo para ninguém. Tem vários upsides aí. O fundo está na carteira recomendada já tem quase um ano, né? Aqui o Deilson, foi 8 de abril que a gente falou. Abril, então, mês 4, 6, 5 meses? Quase 6 meses. Estamos tão longos. Foi muito bem. Né? E queria agradecer muito seu tempo e sua participação aqui com a gente para tirar todas as dúvidas do pessoal. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, poder tirar as dúvidas, acho que tem sido recorrente também aqui para a gente, eventualmente no nosso RI, então é muito bom para a gente ter esse espaço aqui, é sempre um prazer vir bater esse papo com você. Exato. Muito obrigada, e sempre que a gente tiver mais dúvidas, ou se vocês quiserem participar, a gente conversa de novo, que eu acho que vocês ainda vão ter muito papo aí para trazer, para a gente poder evoluir em novas conversas. Muito obrigada, Érica. Obrigada a você, Ilza. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.